Olá, sou Paulo Neves e começa hoje uma nova temporada do Bíblia Aberta, este programa de estudo aprofundado da Palavra de Deus, onde queremos abrir a Palavra de Deus para que ela retire e traga para nós lições muito importantes para a nossa vida. É um prazer tê-lo desse lado, estamos muito felizes com a sua presença. Se já acompanhou os programas das temporadas passadas, sabe que existem 3 formas como pode acompanhar o nosso programa. Pode fazê-lo através da MEL, na sua televisão, no canal 186, 186 da MEL. Pode fazê-lo também na internet, através do canal da Novo Tempo Portugal, ou ainda através da rádio RCS em 91.2 FM da Grande Lisboa, ou então através de forma digital em todo o mundo. Estamos a começar uma nova temporada cheia de histórias e de peripécias que o povo de Deus atravessou desde a saída do Egito até entrar na Terra Prometida. Estamos a falar do livro do Êxodo, onde vamos falar de temas maravilhosos, temas que são empolgantes para mim, porque eu sou fã deste livro, eu sou fã das histórias e das peripécias que o povo de Deus passou no meio do deserto. Para nos ajudar a falar sobre estes temas, temos connosco 3 convidados, que são 3 amigos. Temos desde já a pastora Hortelinda. Bom dia, Paulo. Olá, e aos nossos telespectadores e ouvintes. Olá, Hortelinda, tudo bem? Já estávamos com saudades tuas. Prazer estar. A Hortelinda é uma pastora que, embora reformada, é instrutora das verdades bíblicas e está connosco. É um prazer ter-te connosco. Obrigada. Também temos o pastor Rubén dos Santos. Bem-vindo, Rubén. Olá, Paulo. Olá a todos. O Rubén é também um instrutor bíblico destas verdades. Ele agora acabou recentemente o seu mestrado de Teologia e é sempre um prazer ter-te connosco, Rubén. Muito obrigado. E também temos connosco o Rubén Nóbrega, que é professor de Educação Física de profissão, mas que também é, há muito tempo, um instrutor do tema bíblico e da Bíblia Sagrada e está a fazer também o seu mestrado em Teologia. Bem-vindo, Rubén. Obrigado. É um prazer também estar com vocês aqui. Muito bem. Eu quero só explicar um pouco como é que nós vamos processar ao longo desta temporada. A estratégia que nós temos é, temos um conjunto de perguntas, este programa tem um conjunto de perguntas que nós vamos fazer aos nossos convidados, 2 perguntas por convidado alternadamente, para obter deles as respostas, mas também existirá aqui entre nós interação e um debate para enriquecer, digamos assim, esta nossa partilha. E, portanto, será realmente muito rico, muito importante. Nós vamos ver ao longo deste livro do Êxodo o caráter de Deus. Vamos ver que Deus toma a iniciativa de salvar e libertar o seu povo. Nós vamos falar da Páscoa, vamos falar da Bíblia Sagrada, vamos falar da lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Enfim, vamos falar de muitos e variados temas esses que terão certamente muitas lições para a nossa vida. E por isso eu sou um fã deste livro e por isso não quero perder mais nenhum tempo nestas considerações. Quero começar desde já e vou fazê-lo com a Hortelinda. Olá, Hortelinda. Olá. Nós estamos a falar do livro do Êxodo, um livro muito interessante que fala sobre a história do povo de Israel, mas para nós iniciarmos esta grande aventura, vamos talvez falar um pouquinho do contexto, de tudo aquilo que envolve este livro. Tu podes falar um pouco sobre isso, sobre o contexto? Sim, vou tentar, há muito a dizer, mas vou tentar ser breve. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar, não é dizer, é lembrar, é que a religião bíblica não é uma religião mítica. Não é? O Deus da Bíblia não é um mito. O Deus da Bíblia é um Deus pessoal que se revela na história, não é? A pessoas da história, de carne e osso, com uma identidade, pessoas que vivem em espaços geográficos que podem ser identificados. E o Deus da Bíblia é um Deus que intervém na história e que as marcas da sua intervenção permanecem ao longo dela e que para a sua intervenção, esses acontecimentos até podem ser datados. Portanto, a religião da Bíblia é uma religião histórica que se enraiza na história da humanidade e que Deus se revela nessa história. O livro do Êxodo precisamente narra um desses momentos da intervenção de Deus na história, talvez o maior, o mais emblemático, o mais glorioso. Deus vai agir para libertar um povo, que é o seu povo, o povo hebreu, que está em cativeiro, que está passando por uma situação de escravidão no Egito.
para onde eles tinham imigrado, portanto, através do clã de Jacó, alguns séculos antes. O que nos diz a história é que eles foram muito bem aceitos, bem amados, bem-vindos quando chegaram, mas à medida que os anos, as décadas, até mesmo os séculos se passaram, portanto, de amado passou indesejado, e o povo hebreu acaba por se tornar, pela sua multiplicação exponencial, se assim podemos dizer, uma ameaça para o reino dos faraós, não é? Uma ameaça de independência, uma ameaça de segurança nacional. E então o Egito busca realmente travar este desenvolvimento através desta escravidão, alcançando o clímax desta escravidão com o decreto de morte para todas as crianças que nascessem do sexo masculino. E é, portanto, nesta situação que nasce e cresce uma criança que se virá a chamar, portanto, Moisés, quer dizer, salvo das águas, não é? Ele é protegido, acabando por ser salvo, e é adotado pela filha de Faraó, que se pensa terá sido Hatshepsut, filha de Tutmoses I. Os historiadores não estão todos de acordo sobre as datas, uns acham que foi mais tarde, outros acham que foi nesta altura. Portanto, mas ainda que as datas possam não ser completamente provadas, o acontecimento pode ser. Os historiadores não duvidam do acontecimento, podem ter dificuldades em estabelecer, portanto, a data em que o acontecimento tem lugar. Então Moisés vai ser, de alguma maneira, um instrumento desta odisseia, o herói desta odisseia, que é de levar um povo cativo do Egito para a terra da promessa, para Canaã, a terra prometida. Através dele, Deus vai fazer realmente algo de extraordinário. Então podemos dizer que o livro de Êxodo é um pouco como o assento de nascimento da nação de Israel. Porque, como nós sabemos, o livro de Gênesis vai falar particularmente de famílias. São famílias que estão em causa, que são tratadas, que vê o seu funcionamento, as soluções para o problema das famílias. Com o Êxodo começa a história da nação. É o povo como nação, como uma entidade coletiva que realmente nasce realmente com esta saída do Êxodo. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. É um título que é quase um nome de Deus. Portanto, Deus vai apresentar-se muitas vezes ao povo como aquele que liberta e que tirou da escravidão. Então, o Êxodo vai ser para o povo de Israel essa referência absoluta, quer seja para a sua organização, para as suas instituições, para as suas festas, para as suas liturgia. Portanto, o Êxodo é efetivamente um acontecimento que não fica no passado, mas é um acontecimento que é sempre lembrado, sempre pensado e sempre celebrado. Portanto, não é apenas o acontecimento que ficou lá no futuro, no passado, mas é um acontecimento que vai nutrir o povo no seu dia-a-dia. Eles são o povo que Deus libertou da escravidão e que trouxe, portanto, para a terra de Canaã. Além de Deus libertar, depois Deus também fez muitos milagres, onde ele verdadeiramente se afirma como o Deus daquele povo. Exatamente, podemos dizer que jamais em toda a Bíblia Deus interveio da mesma maneira ou com tão grande poder, com tão grande glória. O Êxodo é realmente esse momento do nascimento do povo e ao mesmo tempo esse momento em que Deus mostra a sua glória de maneira que não voltaria mais a acontecer. É por isso que o povo dá tanta importância a este momento do seu nascimento. O livro não se chama, no hebraico chama-se Shemot e quer dizer nomes, porque começa precisamente com um elencar dos nomes dos filhos do clã de Jacó, que foi para o Egito. É em grego que ele vai ter este nome de Êxodo e se refere precisamente a esta saída do Egito. É também considerado o livro de Êxodo o Evangelho do Antigo Testamento. E acho esta ideia muito interessante porque ela é real.
Ele é a boa nova da libertação da escravidão para a liberdade de filhos de Deus, para uma nova terra, para uma nova vida, para um começo totalmente diferente. É um povo que é chamado para ser santo, para ser um povo especial, para ser um povo testemunha com uma missão única. Podemos dizer ainda que para os cristãos, com as lentes do Novo Testamento, o Êxodo vai ser visto como um emblema, como uma figura, uma prefiguração da libertação total e definitiva que Jesus nos traria através do seu sacrifício, que seria, diríamos, a Páscoa cristã, não é? Portanto, o livro do Êxodo tipifica tudo aquilo que Jesus veio depois a realizar pela humanidade inteira. Só para dizer que alguém disse que o livro do Êxodo é um livro não concluído, porque é o livro de um povo em marcha. E continua a ser não concluído. Então, hoje, no mundo cristão, estamos ainda no êxodo cristão. Estamos ainda a caminho. Somos um povo a caminho. Saímos do Egito, da escravidão do pecado, salvos por Jesus. Estamos a caminho da nossa nova morada, da nova terra. E como é uma caminhada aberta, são convidados todos aqueles que quiserem ainda hoje ingressar e juntar-se àqueles que realmente estão fazendo este percurso, guiados por Jesus. E nós hoje não estamos no caminho da terra prometida terrestre, mas celeste. Mas celestial, não é? Celestial. E portanto estamos todos neste grande êxodo, neste grande povo que encontra Jesus um dia para entrar nessa nova terra. Portanto, o êxodo vai ser este pano de fundo histórico e ao mesmo tempo tipológico para o Evangelho, para esta verdade, as verdades essenciais da Bíblia. Obrigado, Hortelinda, porque foi muito importante termos esta visão para começarmos agora este livro, não é? Que eu vou agora, desde já, passar ao Ruben. A Hortelinda falou em Jacó, e é claro, uma das personagens importantes que trouxe, digamos assim, a sua família para o Egito foi José. Não é? José é uma das personagens importantes que teve a ver com esta vinda de Jacó e da sua família para o Egito. Recuando um pouco no livro de Gênesis, qual é que achas que é o segredo do incrível sucesso de José no Egito? Apesar de no início ter sido tão difícil, ele consegue ter um sucesso espiritual muito grande. Como é que nós podemos retirar lições para a nossa vida hoje? Isto é muito interessante. A Hortelinda falou de tipos e de histórias que apontam para algo, não é? E até falou aqui do êxodo ser o Evangelho do Antigo Testamento, e é interessante porque José acaba por ser essa sombra e também já esse tipo. Parece que já em Gênesis, um bocadinho antes, não é? Porque nós, antes de entrarmos em Êxodo, o Gênesis acaba com a morte deste personagem, e parece que é este personagem que de alguma forma vai lançar o Êxodo. Não é? Porque nós vemos muitas características em José que nós vamos ver no Êxodo. A própria personagem dele, tudo o que ele vai passar, não é? Porque se nós pensássemos sucesso, falaste de incrível sucesso, mas em que momento? Naquele momento que ele foi vendido pelos irmãos? Qual foi o momento de sucesso se falarmos, por exemplo, do momento em que ele foi preso? Se nós olharmos para esses pormenores da vida de José, podemos pensar, mas que sucesso é esse, não é? Porque acho que nenhum de nós tem assim um grande sonho de terminar a sua vida ou de passar algum tempo da sua vida na cadeia, não é? Penso que nenhum de nós aqui temos esse sonho, mas a verdade é que ele foi vendido pelos irmãos, interessantemente como o próprio Jesus, que foi vendido também por algumas moedas, pelos seus mais próximos. Nós vemos em José alguém que lhe foi tirado uma capa, ele era um filho querido, e deixou de ser filho para ser escravo. E é basicamente o que o Êxodo vai tratar, não é? Filhos que se colocaram numa posição de escravos. E nós vemos que aqui José, e a Sra. White fala muito bem sobre o momento de sucesso de José. E diz que, quando nós lemos em Patriarcas e Profetas, que é o momento da venda. Ou seja, no momento que José está para ser vendido, e ele começa a olhar para trás e começa a ver, bem, o que é o meu futuro? O pai ficou, já não me posso amparar no meu pai, nas bênçãos do meu pai, na riqueza do meu pai, em tudo, já não tenho isso. Os meus irmãos, ele olhava para os irmãos, só via ódio. Do outro lado, via alguém que o estava a comprar por dinheiro, provavelmente iria colocá-lo a trabalhar. Ele não sabia
para onde ia. Então, a senhora White diz que ele, com o coração a tremer sobre esta circunstância, ele toma uma decisão. E diz que toma uma firme decisão, uma firme convicção de se agarrar a Deus. E este é o sucesso de José. Ou seja, independente das circunstâncias, independente daquilo que ele está a passar, ele disse, bem, as histórias que o meu pai me contou, as promessas que Deus fez a Jacó quando, na escada, não é? O próprio pai dele contou-lhe essas histórias todas e como Deus tinha cumprido cada promessa. Ele disse, bem, eu tenho que me agarrar a este Deus, porque já não tenho mais nada. E é neste momento, e é interessante, não é? Porque às vezes nós achamos que é por estarmos rodeados de coisas ou em circunstâncias favoráveis que isso é uma bênção para nós. Mas a maior bênção para este menino mimado, José, era um menino mimado, foi esta circunstância. E esta circunstância, a senhora White diz que num minuto, em poucos minutos, mudou este menino para um homem maduro, que decidiu de forma consciente ser uma pessoa que iria ser fiel, independentemente das circunstâncias, do que lhe pudesse acontecer. E então nós vemos neste personagem alguém que vai estar em muitos momentos como uma personagem fiel. Ele esteve na prisão, foi fiel. Ele esteve na casa de um senhor, apesar de ser escravo, ele foi fiel. E vemos que essa fidelidade, essa decisão, essa primeira decisão que ele toma, que é essa decisão que o vai encaminhar, e é nessa sombra desse personagem que eu poderia dizer que é um tipo de Jesus, um tipo de Cristo. José é um tipo de Cristo. Há mais de 100 referências que vocês podem encontrar de coisas que são semelhantes em José e em Jesus. E nós vemos que é esta sombra deste homem libertador, paciente, alguém que vai perdoar os irmãos, apesar de não merecerem, que nós vamos ver que isso é a sombra do Deus que vai aparecer no Êxodo. Vai agarrar num povo, não é? E vai dizer, o meu povo ainda não tinha feito promessa, ainda o povo não conhecia bem Deus. E ele vai pegar neste povo que não merece e vai encaminhá-lo e vai conduzi-lo. E por isso José é uma personagem que é a sombra do Êxodo e vai ser é o que nós vamos ver no Êxodo, é a libertação de um povo por parte de alguém. Nós podemos pensar que é pela parte de Moisés, mas vimos que até Moisés não foi muito bem, não teve grande sucesso na sua primeira tentativa, não é? Mas vamos ver que Deus sim, Deus vai ser Ele a organizar todas as coisas e é Ele que vai libertar o povo com instrumentos simples, como Moisés, como José. Sim, lá está, isso é muito importante, porque Deus usa instrumentos falíveis, não é? Para fazer uma grande obra, assim como foi com José. José realmente teve aquela sabedoria que Deus lhe deu, das vacas, aquele sonho, não é? Dos sonhos depois do padeiro, do copeiro, das vacas gordas e magras, e Deus, através dele, fez algo extraordinário. Foi poupar o povo de Deus, foi poupar o seu próprio povo, que depois foi para o Egito e ali foi-se refugiar da fome, foi ter a subsistência, né? Portanto, há aqui um trabalho que Deus está a fazer através do povo, com o próprio povo. Sim, força. Não, ia dizer, quanto mais frágeis são os instrumentos, melhor Deus se revela, não é? Como diz o apóstolo Paulo, Deus disse ao apóstolo Paulo, o meu poder se manifesta na fraqueza. Exato. Então os instrumentos são fracos, mas a glória de Deus sobressai, não é? Porque os usa. Mas houve algo que o Ruben disse que me chamou a atenção, que tem a ver com o facto de José passar a ter uma relação com o Deus que era o Deus do seu pai. E isto é interessante porque na Bíblia vemos que e há expressões que falam que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e é curioso que percebe-se que José não queria somente adorar o Deus do seu pai. Ele queria adorar o seu Deus. Ele queria que o Deus do seu pai fosse o seu Deus. E isto é um ponto importante para nós também, porque muitas das vezes nós projetamos a nossa religião, toda a nossa vivência e experiência religiosa, às vezes em contextos familiares, em contextos exteriores, e não fazemos dessa religião uma relação com Deus. E este é o ponto central, porque quando nós fazemos do Deus que o cristianismo prega, o Deus que qualquer denominação cristã prega, fazemos somente esse Deus, nós não temos uma relação e uma comunhão com esse Deus.
quando fazemos de Deus alguém que nos é importante, fazemos desse Deus o nosso próprio Deus e o cultuamos e o seguimos e o queremos também experimentar, aí as coisas fazem sentido e passa a religião e toda esta estrutura a ter um sentido nas nossas vidas. E foi o que aconteceu com José. E quanto José teve que experimentar, não é? Porque ele teve mesmo aqueles pontos cruciais, não é? Quando estava preso, quando a vida dele dependia disso, ele teve mesmo que experimentar. Ele agarrou-se a Deus, mesmo, não é? mesmo à prova, não é? E é nas dificuldades que mais facilmente se estabelece essa relação. Exatamente. E foi o que aconteceu com José, não é? Nas dificuldades é que ele se agarrou mais a Deus. Isso também é uma lição muito grande para nós, não é? Uma lição espiritual muito grande. Estamos a falar de Deus, estamos a falar também de homens. Vamos falar agora de Moisés. Moisés é talvez o personagem humano central no livro do Êxodo, mas claro que a personagem central no livro do Êxodo é Deus, não é? E portanto, eu sei que o Ruben dos Santos é fã deste livro, é um dos livros preferidos dele. Qual foi o papel, Ruben, que Deus desempenhou, ou a providência divina desempenhou, na história, no nascimento e na sobrevivência de Moisés? Porque sabemos que Moisés vai sobreviver de forma milagrosa. Como é que a providência de Deus estava lá? Sim, nós vemos em todo o livro de Êxodo Deus a manifestar-se em várias teofanias, muitas formas de manifestação. Vemos isso, parece que Deus está ausente numa primeira fase, não é? Naquela fase em que Moisés se autodescobre ao nível espiritual, mas no momento do seu nascimento percebemos que existe ali uma providência divina em várias fontes. Primeiramente nós temos logo as parteiras, a hebreias, que tem ali o seu nome, e é interessante porque vemos que os faraós não têm nome, e vemos que Moisés sente necessidade de colocar o nome destas parteiras, a Sifrá e a Puá, não é? E é interessante porque elas preferem obedecer a Deus do que aos homens. E depois, mais tarde, vemos um versículo precisamente a dizer este princípio. E então vemos que elas aparentemente mentem. No entanto, eu não vejo no texto a dizer que elas mentiram. Queres que eu leia o texto? Eu vou ler o texto. Sim, se quiseres, podes ler. Talvez assim contextualiza um pouco mais. Está em Êxodo capítulo 2, versos 3 a 6, e diz assim: Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. Moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Muito bem. A parte das hebreias está uns versículos antes. No entanto, nós vemos aqui uma atuação da parte de Deus a vários níveis. Foram as parteiras, não é? Que preferiram então fazer aquilo que elas achavam melhor. Neste sentido, era a preservação da vida em função de algo horrendo que o faraó queria que elas fizessem. Quando eu disse que eu não acho que elas tenham mentido, foi porque a reação de faraó foi acreditar nelas. Logo, parece que elas foram realmente verdadeiras naquilo que disseram. Obviamente que duas parteiras para um povo tão grande também pode ser um pouco estranho, mas o texto não diz que elas mentiram, diz só que elas preferiram fazer a vontade de Deus e não obedecer ao faraó. Depois, nós temos aqui algo interessante que Moisés escreve, que é, logo no início, diz que o bebê era formoso. Não sei se lemos aqui o texto. É no versículo 2. É no versículo 2. E isto é curioso porque é Moisés a escrever sobre ele mesmo. Que até podemos pensar que Moisés estava aqui um pouco com é muito humilde, com humor. Mas é engraçado que a palavrinha ali no hebraico que ele utiliza é a palavra tov, que quer dizer bom. E foi a palavra usada por Deus mesmo na criação. De tudo isto era bom, era tov. E há aqui uma ligação entre o poder de Deus na criação, o poder de Deus aqui na providência e a proteger também o próprio Moisés. Mas nós sabemos que havia uma profecia que o povo de Israel, o povo hebreu, sabia que havia uma libertação passado algum tempo. Isso era comum a todos os hebreus, e eles sabiam que isso iria acontecer.
também Amrão e Joquebed também sabiam desta profecia, e os pais de Moisés, e poderiam pensar que poderia ser realmente Moisés a ser o libertador, e portanto seria formoso dessa maneira aos olhos dos seus pais. Temos também Joquebed, que não podendo esconder mais o seu filho, e não esqueçamos que Arão, o irmão de Moisés, tinha só 2-3 anos a mais do que o seu irmão Moisés, o que quer dizer que já não dava para poder esconder ou diferenciar o choro de Arão e o choro de Moisés. O choro de Arão já era uma criança e o choro de Moisés era um bebé. Então, o que é que faz este bebé aqui? Não é? Será que é um bebé que é menino e não pode, segundo as ordens de Faraó, viver? E então vemos que Joquebed coloca-o num cesto de junco que ela teve que também construir, e até aqui há uma relação também com a libertação depois da família de Noé, porque é a mesma palavrinha, até vá para a arca de Noé e esta pequena arca, este pequeno cesto de Moisés. Portanto, vemos também que Deus, a presença de Deus ali, não é? A libertar tanto num episódio como no outro. É também interessante pensarmos que vemos aqui a providência de Deus, é verdade, mas também vemos que Deus não faz todo o trabalho, porque Joquebed teve que também fazer a sua parte, teve que arranjar uma estratégia, construir o cesto, e muitas das vezes nós, quando queremos que algo aconteça na nossa vida, queremos que Deus resolva tudo. Queremos que Deus resolva todos os problemas e ficamos de braços cruzados à espera que isso aconteça. Mas Deus não funciona assim. Deus gosta que nós possamos fazer a nossa parte, e é precisamente quando chegamos ao nosso limite que Deus gosta e tem prazer em atuar para mostrar aquilo que Ele é, um Deus de amor, um Deus que liberta também. Temos o caso de Míriam, porque vemos Míriam depois, a irmã de Moisés, a observar o seu irmão no cesto ao longe. É interessante também nós desmistificarmos aqui um pouco aquela questão de pensarmos de que a família deixou o cesto no rio e ficou à deriva com aquelas ondas que aparecem nos filmes da Disney, etc., em que o cesto começou ali à deriva, mas nós vemos pelo texto que no mesmo sítio onde Joquebed deixou, é num sítio muito similar em que as servas da princesa de Faraó buscam a cesta, o que quer dizer que aparentemente foi algo premeditado e foi algo bem estudado por parte de Joquebed e também de Míriam. Mas vemos aqui Míriam a observar, a vigiar, e também vemos que isso faz parte deste cuidado que teve a família e teve também Deus. Depois temos a filha de Faraó, que tem compaixão, e isto é importante dizermos que aparentemente uma gentia, uma estrangeira que não tinha a mesma religião que os hebreus, mas teve uma qualidade divina e um atributo divino que foi a compaixão, que é um dos ramos do amor, e vemos que esta filha de Faraó tem precisamente esta compaixão por Moisés, e o próprio nome Moisés, Moshe, quer dizer tirado. E isto também é interessante porque vemos que Deus usou Moisés para tirar, para retirar, para libertar o povo de Israel, o povo hebreu do Egito. E a filha do Faraó soube que era hebreu, porque ela diz: dos filhos dos hebreus é este, não é? Ou seja, ela moveu-se com paixão por alguém que não era do seu próprio povo. Portanto, vemos em várias ordens Deus ali a orientar todas as coisas e a usar pessoas predispostas a fazer o bem, porque Deus não obrigou ninguém. É também extraordinária a fé desta família, não é só de Joquebed, mas é de toda a família. Largar um filho no rio implica uma grande fé, uma grande confiança que Deus cuidará. Mas se ela não tivesse largado no rio, teria sido morto, não é? Ela necessitou de largar para que Deus pudesse fazer alguma coisa. Isso também pode ser um espaço de reflexão para nós. E também o facto, largar. Quando ela larga o filho, pensa que nunca mais o vai ver. Exatamente. E passado umas semaninhas, voltou para casa. Também é uma estratégia de Deus, não é? Aí também se vê a providência divina, quando Míriam disse: mas eu
possa arranjar uma ama que fique com ela, não é? E a partir do versículo 7 diz que a filha de Faraó disse, vai então, e a moça achou a mãe do menino que cuidou dele e que o criou, não é? Deus premiou a fé desta mulher. Que incrível, não é? Que história incrível. Muito bem, amigos, vamos voltar com o Ruben Nóbrega. Ruben, eu vou ler aqui um texto bíblico para introduzir a minha pergunta e depois partilharemos um pouco sobre ela, está bem? No capítulo 2, no versículo 11 e 12, lemos o seguinte: aconteceu que naqueles dias, que sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e, atentando para as suas cargas, viu que um egípcio feria um hebreu, homem dos seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Muito bem, Moisés aqui já é homem, portanto, há pouco falávamos aqui, o Ruben nos Santos falava que Moisés era um bebé que estava dentro de um cestinho que depois foi criado pela sua mãe, e agora Moisés já é homem, e ele vai matar um egípcio. A pergunta que eu faço é, sabendo que este episódio desta morte deste egípcio, que faz com que Moisés fuja para o deserto, e ali se prepare para ser o libertador, ou que Deus o chama para ser o libertador, será que era plano de Deus que Moisés matasse este homem para que tudo acontecesse, ou será que há uma outra lição a ser tirada daqui? É interessante porque aqui a partir do versículo 11 nós mudamos completamente o foco, não é? Deixamos de ter o foco no nascimento, no Moisés bebé, e começamos a ter o Moisés homem. Temos aqui 2 capítulos, ou 3, que estamos a falar de muitos anos. Não é? Nós lemos aqui 2 capítulos, parece que a história é enorme, mas estamos a falar aqui de muito tempo. Aliás, a maior parte do Êxodo acho que se vai passar nos últimos quase 40 anos, mas até chegar aos últimos 40 anos da vida de Moisés, existiram 80, não é? Os primeiros 40 foram passados então no Egito, não é? Com toda a história que nós falamos aqui, desde o cuidado de todos estes instrumentos que vimos até aqui, desde as parteiras, toda a gente a cuidar deste menino, mas parece que nesta segunda parte destes próximos 40 anos, os instrumentos parece que de alguma forma não protegem assim tanto, não vão proteger assim tanto Moisés. Até parece que são instrumentos que estão de alguma forma a condicionar os acontecimentos, não é? Porque se nós tivéssemos alguém hebreu no trono, bem posicionado, politicamente bem estabelecido, da família real, que melhor instrumento nós teríamos para tirar o povo dali, não é? Poderíamos pensar assim. Mas a verdade é que tudo o que vai acontecer neste episódio, de tirar Moisés daquele ambiente e ir para outro lugar, acaba por ser aquilo que realmente Moisés precisava. Tanto Moisés como o povo. Porque se vocês virem, por exemplo, no versículo 14, quando há aquela disputa e realmente Moisés matou o egípcio, enterrou, e mais tarde ele vem a perceber outra vez hebreus em disputa, provavelmente estavam com alguma discussão, não sei se estavam em vias de facto a baterem-se no meio da rua, não sei. Sim, mas o que é que estava a acontecer. Estamos a falar da escravatura, o povo estava escravo, provavelmente Moisés, sabendo que era um hebreu e viu os seus irmãos a serem martirizados e escravizados, não é? Também certamente condoeu o seu coração. E isto é uma característica que começamos a ver em Moisés. Ou seja, um homem que não se deixa impávido e sereno diante da injustiça. Ou seja, é uma pessoa que está pronto a intervir. Não é uma pessoa que vê a confusão, vê alguém que não e fica passivo. Não, ele intervém. Vemos que ele não sabia intervir, não é? E por isso, numa primeira fase, até cometeu um crime, matou alguém. Deus não queria isso, não é? Aliás, diz que ele não se conteve mesmo. A expressão é ele não se conteve. Exato. Ou seja, por alguma maneira, o caráter dele não estava pronto. Ele tinha um caráter que ia nas emoções, não é? Era explosivo, não era controlado por Deus, não é? Ele não se deixava controlar por Deus. E isso nós vemos, por exemplo, no versículo 14, quando o povo vai-lhe fazer uma questão. Mas quem é que te nomeou chefe e juiz entre nós? Quem és tu? Isto quase me fez lembrar o momento ali em Samuel, quando foi a questão deles quererem um rei, não é? Nós vemos aqui alguma coisa muito semelhante, mas quem é que te nomeou juiz ou rei? Tu és egípcio, nós não te vemos a ti como ninguém do nosso povo, e nós mesmos não queremos ninguém para resolver as nossas questões.
E é interessante porque nem Moisés estava pronto, nem o povo estava pronto. É interessante que a Sra. White também, no comentário que ela faz aqui em Patriarcas e Profetas, também diz que o povo não estava pronto para a liberdade. E isto ficou-me assim na mente, porque não estarmos prontos para a liberdade, eu às vezes coloquei essa questão para mim, não é? Será que Deus também está a retardar alguma coisa? Deus, se calhar, está aqui a fazer um compasso de espera porque eu ainda não estou pronto para alguma coisa? Não é? E nós vemos que o povo não estava pronto. O povo não reconhecia Moisés. O povo, se calhar, ainda estava num ambiente que dizia: isto é escravo, mas ainda temos umas alfaces, ainda comemos, ainda temos alguma bonança. Uns alhos porros. Ainda temos aqui algumas coisas. Isto está mal, mas também não está assim tão mal, não é? Às vezes em Portugal nós dizemos: pronto, somos o país mais pobre e tal, está aqui umas coisas, mas ainda dá para viver. E eu acho que eles estariam assim um bocadinho. Está mal, mas ainda não está assim tão mal. E a verdade é que foi preciso passar então este tempo, estes 40 anos, tanto para Moisés, porque às vezes só pensamos em Moisés, não é? Que este tempo foi bom para Moisés. Mas a verdade é que este tempo também foi o tempo que Deus precisou de esperar pelo povo, não é? E é uma pergunta que nós podemos fazer para nós: que tempo é que Deus está a esperar por nós? E é talvez uma boa reflexão que nós podemos fazer. Será que Deus está à espera, não é? Que eu me renda? Uma das coisas que eu vejo aqui também, não era plano de Deus que Moisés matasse este homem. Aliás, não é o plano de Deus que haja morte ou homicídio, mas Deus consegue aproveitar coisas boas das situações menos boas ou das situações menos más, como foi esta, não é? E Deus conseguiu aproveitar algo importante daquilo que Moisés tinha feito, não que Deus o quisesse, mas aproveitar aquilo que Moisés fez para o levar ali, e como disse o Ruben, para o levar para um lugar onde ele seria preparado para uma tarefa, uma missão muito importante. É como Romanos diz, não é? Paulo diz aos Romanos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo aquelas coisas que não são... E aqui não, e é interessante que aqui não há grandes comentários de dizer se as coisas são... No caso das parteiras também não há aqui um comentário a dizer se fizeram bem, se fizeram mal. Aqui no comentário realmente diz que Moisés não se conteve, mas a verdade é que os egípcios estavam a agredir provavelmente para matar. E também não há aqui uma grande conotação de dizer que realmente isto foi assim tão mau, porque ele basicamente, Moisés interveio, não é? Para defender aquela pessoa. E nós às vezes sabemos que às vezes nas intervenções, às vezes mesmo pela força, às vezes até a polícia, não é? A tentar separar, a tentar colocar paz e tranquilidade, às vezes há danos colaterais que às vezes sucedem, e isso aconteceu, mas Deus consegue então reverter toda essa posição. E a verdade é que esta história de Moisés, esta situação, nós vemos que anos mais tarde o povo vai reconhecer que havia autoridade neste homem, vão reconhecer que Moisés realmente é uma pessoa que foi colocada ali algum tempo atrás com uma missão, e que vinha para os ajudar, para os resgatar, para se interpor, para... Sim, interessava-se pelo povo. Interessava-se, não é? E então nós vemos que este episódio, mais tarde, mesmo psicologicamente, no povo vai estar essa lembrança. Até Moisés achava que não estava, não é? Eles vão dizer, eu quando lá for, eles não vão acreditar em mim. Mas a verdade é que estava lá. E é interessante, Paulo e Ruben, aquilo que tu disseste, na forma de Moisés escrever o livro de Êxodo, é verdade que nós não sabemos ao certo quem o terminou, porque ele não podia falar sobre a sua própria morte, mas vê-se mais ressentimento e arrependimento por ter ferido a rocha do que esse episódio que estás a dizer. Nós não sabemos... Ter morto o homem. Sim, ter morto o homem. Não sabemos como é que foi. É verdade que Deus não quer que nós que se mate a ninguém, que se tire a vida de ninguém, mas é curioso perceber que aquilo que mexia mais com ele foi precisamente o facto de não ter entrado, ou de não ter a possibilidade de entrar na terra de Canaã, e lamenta-se mais por ter ferido a rocha, que simboliza o Salvador, não é? Do que esse episódio. Embora, obviamente, saibamos que Deus não queria que isso acontecesse, e usa e adapta tudo aquilo que acontece no presente para que as pessoas se possam aproximar dele. Certamente esse é um dos episódios que nós vamos ver quando Moisés fere a rocha, certamente mais à frente. Aqui temos... Mas será que era necessário a morte daquele homem?
Era necessário Moisés. Parece que este ato foi fundador da mudança total da vida de Moisés e do desencadear dos acontecimentos para a libertação do povo. Mas não teria que ser assim, obviamente. Não teria que ser Deus assim. teria É isso que temos que dizer. outra- não teria que ser forma. assim. Não sabemos como seria a história se ele não tivesse cometido este crime. Porque não teve continuidade. Sabemos é que não é da vontade de Deus e que Deus teria agido de outra maneira e teria cumprido na mesma a sua É vontade. como, Claro que sim. quando olhamos para o Adão e Eva, não é? Se Adão não tivesse comido aquele fruto que Eva lhe propôs, provavelmente Deus arranjaria uma outra solução do que aquela que arranjou, que foi o plano da salvação para os dois, não é? Mas Adão tomou o fruto, então Deus adaptou-se para intervir com um plano da salvação. Mas se Adão não tivesse comido aquele fruto, Deus teria outra solução. não é? Certo. Permitam-me só dizer que aqui este comentário do pastor Hortelinda é muito importante, porque é nos métodos e na forma de proceder de Moisés que ele vai mudar, não é? Porque ele tinha uma forma, ele tinha a escola do Egito. Ele vinha da escola do Egito. E na escola do Egito é o poder que predomina, é a estratégia que predomina, é a força que predomina, e é isso que vai ser transformado nos 40 anos, não é? Ele vai ser pastor. E nós vemos depois lá pastor de ovelhas. Deserto, não é? No deserto, a paciência que ele teve com aquele povo. Então estamos aqui a falar, já chegamos mais ou menos aos 40 anos, não é? Foi com 40 anos aquele foi para o deserto, passar mais 40. Mas, Hortelinda, eu vou ler um bocadinho mais atrás, porque é importante para a nossa compreensão deste livro, aquilo que eu vou ler, e depois, então, far-te-ei a pergunta. No capítulo 1 do Êxodo, por acaso, no versículo 13 e 14, diz assim: E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que os obrigavam com dureza. Então, nós vemos aqui que o povo de Israel não foi passear no Egito, foi por causa da fome levado ao Egito, para se defender também um pouco da fome que existia, no fundo, no sítio onde eles viviam, não é? Mas, a partir de um determinado momento, eles não estavam a passar férias, eles estavam a sofrer... escravizados. Exatamente, estavam com uma dura cerviz, como a Bíblia diz, não é? Com uma dura cerviz. Então, uma das questões profundas que este livro do Êxodo encerra é porque é que Deus permitiu, em primeiro lugar, que os hebreus vivessem no Egito, vindo com Jacó, fossem oprimidos ao longo do tempo e de tantos séculos. Nós sabemos 430 anos que ali estiveram escravos. E porque é que Deus demorou a intervir? Porque é que Deus não interviu logo? Será que aqui há alguma coisa que nós possamos aprender com esta demora? Bom, o porquê do sofrimento é uma pergunta recorrente na nossa mente sempre que vemos o sofrimento, não é? É verdade para com um povo, é verdade na vida do indivíduo, é verdade na vida da humanidade. Porquê tanto sofrimento? Porquê tanto tempo, não é? De espera. É uma pergunta que nós não temos uma resposta cabal para ela, não é? Essa é a pergunta que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E nós não podemos nunca dizer é por isto, foi desta e desta maneira. Uma coisa que nós sabemos e que podemos dizer e que é sempre importante dizer é que o Deus da Bíblia é um Deus que age sempre por amor e que nunca é indiferente ao sofrimento. E isto é qualquer coisa que nós crentes temos que nos apropriar disto. Deus não é indiferente ao sofrimento, nem sequer ao menor sofrimento. Lembremos que Jesus curou, preocupou-se com uma mulher que era corcunda. Há milhentas mulheres corcundas, é próprio da velhice ficar corcunda. Jesus curou esta mulher. Jesus curou um homem que tinha uma mão mirrada, não era assim tão grave. Ou seja, para Deus o sofrimento é sempre grave, porque diminui sempre o ser humano. Então podemos dizer que Deus não é indiferente ao sofrimento. Há um texto no profeta Isaías, no capítulo 63 e no versículo 9, que é um texto muito bonito, que diz sobre a relação de Deus com Israel, precisamente no sofrimento, diz: em toda a angústia deles, foi ele, Deus, angustiado. E o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Muitas vezes a resposta de Deus ao sofrimento é sofrer com. É estar junto daquele que sofre. Não porque Deus não tenha ainda soluções, não porque Deus realmente não tenha poder, não, mas é porque, como dizia o Ruben, e eu penso que ele já respondeu cabalmente a esta pergunta, é porque não é o tempo.
Porque os intervenientes não estão prontos. Nem o povo, nem Moisés. Nem Moisés. Nós podemos, no entanto, dizer que discernir algum propósito nesta demora da ação de Deus, nesta espera. E podemos dizer que, como também o Ruben aqui aflorou, que Deus eram necessários estes 400 anos para que aquele grupo de famílias criasse uma identidade coletiva, comunitária, que eles se tornassem um povo. Não é? E como sabemos, é muitas vezes no sofrimento, no enfrentar das dificuldades, no ter inimigos comuns, que as pessoas se unem. E eu penso que o povo de Israel uniu-se junto, apoiando-se, protegendo-se dentro deste enorme problema que era, portanto, a escravidão, que tomou, como tu leste, cada vez aspectos mais dramáticos e mais difíceis. Este terá sido um dos momentos. Era preciso que este povo criasse uma unidade, diríamos, nacional, não, de povo. E depois, o segundo, nós vemos isso ainda hoje. As bênçãos de Deus, os desafios que Deus nos lança, os seus propósitos, eles só são bem aceitos e só surtem o seu efeito, o efeito que Deus quer, o efeito total e positivo, quando tomamos consciência de que necessitamos deles. Não é? Não é isso que diz o Evangelho, não é? Só é salvo quem se sente perdido. Foi isso que disse Jesus. Então este povo precisava de atingir um patamar de tomada de consciência de quem era, de porque estava ali e de que eles precisavam de sair dali. Como dizia o Ruben, eles ainda tinham lá os alhos porros do Egito, ainda tinham as cebolas, algum bocadinho de carne, e enquanto as coisas fossem indo, o ser humano é assim, não é? Nós habituamos até mesmo ao pior. Mas também temos que compreender que, com tanto tempo, com tantas gerações ali no Egito, várias pessoas já nasceram ali. Ou seja, já não eram aquele povo que veio com José. Já tinham nascido no Egito. Muitos deles até já se consideravam egípcios, porque os hebreus tiveram que casar com egípcias, certamente, e vice-versa. E, portanto, já fizeram uma identificação, digamos assim, àquele país, àquela localização. É o que eles conheciam, eles não conheciam o outro. Exatamente. Então eles agarraram-se com tudo o que tinham àquilo que era. Embora, certamente, eles oravam para que Deus os libertasse, porque estar num sítio, mesmo que sejam na tua casa, onde tu nasceste, mas estás escravo, não é? Não estás livre, também não é isso que se pretende. Então eles queriam a liberdade, não é? A libertação. E foi aí que Deus vai... Desejaram-na porque estavam mal, não é? E criaram essa unidade. Diz-se que esta perseguição do Egito, a escravidão do Egito, foi a primeira manifestação de antissemitismo da história, não é? Os hebreus são perseguidos por serem hebreus e eles precisam de criar esta unidade, portanto, como povo e como nação. Podemos também dizer ainda que há nesta espera algo de tipológico. Nós sabemos que o povo de Israel vai estar 400 anos no Egito para poder ser posto em liberdade. Vão passar 40 anos fazendo a travessia do deserto, esperar 40 dias com Moisés lá no monte de Horebe para receberem a lei de Deus, 40 dias para verificar e espiar a terra. O número 4 vem multiplicado por 100, multiplicado por 10, vem muitas vezes e faz parte da aprendizagem. O número 4 vai como também Elias, não é? Que vai levar 40 dias antes de se preparar para subir ao céu e vai culminar com a experiência de Jesus Cristo, que passa 40 dias em jejum e oração no deserto. Para quê? Para fazer face realmente à tentação e no lugar de Adão vencer, onde Adão tinha realmente caído, e nos substituir. Portanto, é muito interessante esta tipologia, ou seja, este 440 indica um tempo necessário, suficiente, para que a experiência humana realmente seja positiva segundo o plano de Deus. Ou seja, Deus tem um tempo para todas as coisas. E é o tempo de Deus, mas é sobretudo o nosso tempo. Porque nós esperamos por Deus. Mas quando nós lemos a palavra de Deus e vemos o pano de fundo e como todas as coisas se desenrolam, na realidade é Deus que espera por nós, que espera pela nossa preparação, para estarmos
prontos para a sua intervenção e que ela realmente tenha os efeitos desejados. E só para concluir esta a intervenção da pastora Hortelinda, e não nos esqueçamos também que nós centralizamos no povo hebreu, mas também aos outros povos, e às vezes esta espera também é baseada no amor e na graça de Deus, não somente com os hebreus, e todo o seu percurso de aprendizagem espiritual, mas também com os egípcios, que estavam a receber influência por parte dos hebreus, também daqueles que moravam na terra onde os hebreus iriam habitar, e o próprio livro, o Pentateuco também fala sobre isso. Portanto, há aqui um jogo que Deus soberano, omnisciente, tem que pesar na balança, e apesar de ele saber o fim desde o início, são coisas que só ele sabe gerir. Ele joga sobre vários tabuleiros, não é? Portanto, necessita de Muito bem, estamos a terminar praticamente. Temos aqui a última pergunta para o Ruben. Não, Ruben, eu vou deixar destes 4 minutos finais para tu responderes à pergunta e deixares também um apelo depois, sobretudo porque falamos no caráter de Deus. Não é? Eu vou ler aqui um texto que se encontra em Êxodo capítulo 2, a partir do verso 23 a 25. O seguinte: aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu até Deus por causa da sua servidão. E Deus ouviu o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Não é? Portanto, Deus está atento, Deus vê, Deus ouve o clamor, não é? Deus ouve as orações, Deus vê o sofrimento, como a Hortelinda dizia. E, portanto, aqui esta história, no fundo, estes versículos mostram-nos um pouco, revelam-nos um pouco deste caráter maravilhoso que Deus tem. Queres falar um pouquinho sobre esse caráter e, desde já, fazeres o apelo final? Estes 2 versículos têm alguns detalhes que são muito importantes. Primeiro, diz que realmente o povo clamou, não é? E Deus não é omisso a esse tipo de iniciativa do ser humano, mas relativamente ao caráter de Deus, nós vemos aqui que Deus ouve, porque o texto fala de que Deus ouviu, e nós temos que perceber que o nosso Deus não fecha os ouvidos ao ser humano, e então percebemos que é um Deus que escuta, um Deus que se preocupa connosco. Há aqui também outro pormenor que Moisés escreve, que Deus lembra-se, e às vezes e há estudos teológicos sobre isto, de que será que Deus lembra-se porque se esquece, e então é interessante perceber que a palavrinha que Moisés usa é a palavra zahar, que quer dizer recordar para um fim específico, ou seja, chegou o momento de Deus se manifestar e Ele manifesta-se, não é porque Ele se esqueça de nós. Também vemos que Deus vê e que Deus observa-nos, e isto faz-nos pensar claramente que o Deus que nós servimos e o Deus que a Bíblia mostra como o autoexistente, e já vamos falar ao longo do livro de Êxodo também sobre o nome de Deus, aquele que existe por si mesmo, percebemos que é um Deus que se preocupa, um Deus que quer realmente fazer parte da nossa existência também, fazer parte da nossa vida, e vemos que através destes 2 versículos percebemos que Deus é um Deus pessoal, não é um Deus distante, não é um Deus que está tão longe que não pode ser alcançado no sentido de ser experimentado. E neste sentido é bom percebermos, e não só aqui, mas também todos estão lá em casa a ver e a ouvir, que este é o Deus que a Bíblia apresenta, um Deus que quer ser também especial e ser presente na vida de cada um de nós. Graças a Deus, este Deus maravilhoso que se apresentou ao povo de Israel. Um Deus que conhece o nosso nome, não é? Exatamente. Nome, tudo aquilo que estás Conhece por nome. Muito bem, obrigado pela vossa participação, foi realmente extraordinária as vossas intervenções e a participação, este debate esta partilha, ficaríamos aqui a tarde toda, não temos tempo para isso, não é? Mas obrigado. Quanto a nós, resta-nos despedir de si e dizer que tem à sua disposição este manual completamente gratuito que o vai ajudar neste e noutros temas da Bíblia. Só tem que enviar uma mensagem via WhatsApp ou SMS para o 933 939291, repito, 933939291, e pedir esta revista gratuita. Pode também usar o mesmo número para deixar alguma sugestão, para pedir algum estudo bíblico presencial ou até um estudo bíblico online. Enfim, está à vontade para falar connosco, os nossos instrutores estarão disponíveis para si. Deixa-me deixar um abraço fraterno para si e para a sua família. Fique bem,
Fique com Deus.